Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos, antes de começar o estudo dessa noite, fazer a nossa leitura de harmonização, nossa oração. Nossa leitura de harmonização vem do livro Pão Nosso, a lição 4, pelo Espírito Emmanuel, antes de servir. E ela está em Mateus, capítulos 20, versículos 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E comenta Emmanuel: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos mais variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar. Outras existem calçando os caminhos. O pai forneceu ao filho, o homem, a casa planetária, onde a cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora, destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então fazer a nossa oração de início dos nossos trabalhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Criador, em profunda gratidão, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas e pela oportunidade, Pai, de te servir, pela oportunidade que recebemos de viver aqui na Terra, de reencarnarmos, de termos a bênção de um corpo físico, do lar, do trabalho, da família, de tudo que constitui os elementos para que nosso espírito realize essa jornada. Jesus, Mestre querido, rogamos tuas bênçãos essa noite para todos nós que aqui nos encontramos, possamos tirar o melhor proveito das intuições de nossos irmãos espirituais, dos esclarecimentos que eles nos trazem, da proteção que eles nos trazem, e aos nossos queridos irmãos espirituais, rogamos as bênçãos, as intuições, os elementos preciosos de argumentos, de verdades, de revelações, de tudo que a doutrina e o Evangelho nos tem trazido ao longo de nossa vida e o quanto bem nos fazem. Muito obrigado, Jesus, obrigado, queridos irmãos, que a paz de nosso Pai esteja com todos nós. Bom, meus irmãos, dando continuidade ao trabalho essa noite, o nosso tema será a dualidade mente-corpo e as doenças psicossomáticas. Primeiro, nós vamos dividir em alguns blocos, né, esse nosso estudo dessa noite. Primeiramente, falando dessa junção espírito, perispírito, corpo físico, né? O espírito em si, a nossa psique espiritual, ela é abstrata, correto? Nós não podemos medi-la, ela não tem um local no espaço, você não pode situá-la num determinado ponto específico.
Você não pode pesá-la, você não pode tocar o pensamento. Mas, quando o pensamento atua sobre o fluido universal, ele gera uma modificação nesse fluido universal. Muitas modificações. Aliás, o pensamento de Deus atuando sobre o fluido universal é o que gera todos os mundos, toda a matéria, todas as estruturas que nós conhecemos. São transformações em plano maior do Criador, de espíritos que vão descendo esse nível hierárquico, chegando até nós em plano de cocriação menor, como nos explica André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, e até os seres inferiores a nós também, com seus próprios princípios espirituais rudimentares, atuando sobre o fluido universal de alguma maneira, e, portanto, produzindo modificações. A modificação mais importante que o nosso espírito, esse ser abstrato, sempre entendendo, gente, do ponto de vista da matéria ou da energia, tá? Mas verdadeiro, real, do ponto de vista de um ser que pensa, né, que se emociona, que tem cognições, que tem vontade, que tem memória e tudo mais que constitui a nossa psique. Esse espírito, ao pensar, ele atua sobre o fluido universal. E o principal elemento que ele produz é o perispírito, ou seja, o corpo espiritual. Então, esse corpo espiritual, ou perispírito, ele dá essa individualização do espírito. Ele delimita o espírito num determinado ponto do espaço, certo? Observe que quando nós olhamos um espírito, digamos, seja em desdobramento, seja por vidência, ou seja, quando estivermos desencarnados, nós estamos vendo ali a forma daquele espírito. Mas vejam, aquilo ali, na verdade, é a projeção de um pensamento que é abstrato sobre a energia, que é esse campo de energia que é o fluido universal. E aí ela dá aquela forma. E aquela forma, então, é representativa, ela é definidora para o espírito. E também determina mecanismos de interação desse espírito com o meio ambiente que lhe cerca, seja no plano astral, seja no plano material, né? Quando o espírito encarna, esse princípio, digamos, essa mente, esse pensamento constituído pela ação da cognição, da emoção, da memória, da vontade, ele atuou sobre o fluido universal, produziu o corpo espiritual, né, o perispírito. Quando ele encarna, então, esse perispírito, que agora tem uma energia, digamos assim, atuante, capaz de atuar sobre a matéria, ela se conecta às células do nosso corpo em formação, ou seja, do ovo, junção do espermatozoide com o óvulo, e daí até a formação embrionária, o perispírito está atuando e se ligando célula a célula que vai sendo formada. Então, esse processo continua a vida toda, depois de encarnados mesmo, continua esse processo. Nosso espírito se liga ao nosso corpo físico através do nosso perispírito. Então, o perispírito é o elemento intermediário que permite a conexão com todas as células do nosso corpo, mas ele tem ligações mais fortes, mais profundas em determinadas regiões que nós chamamos chakras, principalmente. Os chakras são grupos de terminações nervosas do nosso corpo que, ao mesmo tempo, são também fontes ou fulcros de ligações de energia do perispírito ali. Por isso que os trabalhos de, muitas vezes, de passes, de reequilíbrio energético, se trabalha no nível dos chakras, porque eles têm uma correspondência no corpo físico, geralmente são junções de nervos muito importantes, ou órgãos de grau muito importante, e ao mesmo tempo no perispírito eles têm fulcros de energia ali muito intensas, e essas comunicações via chakras são bastante significativas entre o espírito, perispírito, corpo físico. Tudo que acontece no espírito, todo pensamento e principalmente a emoção repercute no corpo físico. Tudo que acontece no corpo físico repercute no espírito. Portanto, os nossos estados cognitivos, ou seja, a nossa inteligência, a nossa razão, o ato de nós estarmos processando um raciocínio,
E quando eu falo inteligência, a cognição, eu me refiro a todas as formas de inteligência, não apenas a lógico-formal. Nós estamos falando aqui inteligência musical, inteligência espacial, a inteligência artística, a inteligência social, todos esses elementos, essas várias formas de manifestação da inteligência, é que nós chamamos de cognição. E a emoção é essa energia que traz, que vem das profundezas do nosso subconsciente com uma força muito grande. E elas se manifestam como ela seria, se nós pudéssemos defini-la, ela é muito assim uma energia que se direciona para um lado ou para o outro e estabelece determinados comportamentos. A cognição também estabelece comportamentos, né? Então, sempre a cognição trabalha junto. Desculpe. Sempre a cognição trabalha junto com a emoção para produzir um comportamento. Ora, essa cognição ou essa emoção, ao produzirem um padrão mental de pensamento, especificamente, eles atuam sobre o corpo físico. Atua sobre o sistema imunológico, atua sobre o sistema endócrino, atua sobre o sistema sanguíneo, atua sobre os neurotransmissores do nosso cérebro. Então, nós temos uma ação do espírito, sempre, toda vez que ele pensa, ele pensa e sem esse pensamento, entendendo sempre esse pensamento como uma cognição, uma forma variada de várias junções de inteligência com a emoção, essas duas coisas juntas, e a memória também abastecendo isso. Isso se transforma num pensamento, esse pensamento, então, pode vir a se transformar numa palavra ou pode se transformar também num ato. São as três formas de comportamento: pensamento, ato e palavra. Mas quando você pensa, você já está produzindo no seu corpo físico algum nível de reação, né? Se é um pensamento carregado de uma emoção muito forte, ela tem até mais rápido uma reação corporal a isso, né? Com a liberação de determinadas substâncias pelo teu organismo. O estresse é um caso desse. A ansiedade, por exemplo, provocando estresse, às vezes o que está provocando ansiedade pode ser uma emoção, mas pode ser uma cognição equivocada também, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas assim, a maneira como nós lidamos com as dificuldades e com os problemas, ou seja, como o nosso espírito vê o mundo à nossa volta, e às vezes se assusta, e às vezes se preocupa, tem medo, tudo isso gera uma reação no perispírito que vai gerar uma reação no corpo físico. Portanto, veja que nós estamos tentando estabelecer desde já uma certa conexão entre o espírito, o corpo físico e, consequentemente, doenças psicossomáticas que podem ser oriundas de estados mentais não desejáveis. Mas é importante observar que o nosso corpo físico também é um receptor de sensações das mais variadas do meio que nós nos encontramos. E por isso o corpo físico é tão importante, a reencarnação é tão importante, como um mecanismo de aprendizado para o espírito, porque ele está o tempo todo captando e interagindo com o meio, com as outras pessoas, com o ambiente e passando essas impressões para o espírito. Então é uma via de mão dupla, ok? Então esse basicamente é o nosso ponto inicial aqui do nosso trabalho. Vamos agora voltar para um outro ponto que nós já falamos outra vez em nossos estudos, eu acho que inclusive aqui no 24º seu, mas nós vamos só dar uma revisada rapidinho nesse tema, só para nós mostrarmos a força que o nosso pensamento tem sobre o nosso corpo físico, antes de nós retornarmos de novo a questão das doenças psicossomáticas. Mas antes de nós entrarmos nela, vamos agora olhar o inverso. A ação da nossa mente em estados fisiológicos de processamentos bioquímicos do nosso corpo, né? Favoráveis, benéficos, que até inclusive combatem doenças, que é o chamado efeito placebo. O efeito placebo, ele na verdade é uma ação benéfica em que a mente atua sobre o corpo físico de modo a curar uma determinada doença, aliviar uma determinada dor, pode diminuir uma inflamação, pode ter vários elementos identificados no efeito placebo.
E ele é uma ação basicamente que começa na mente, mas ele repercute fisicamente, detectável o elemento físico dele depois que ele transitou da mente, perispírito, corpo físico. E esse é o mais incrível do efeito placebo, porque ele é a grande. Há um campo imenso ainda de estudos para serem realizados em termos de efeito placebo, mas é, ele abre as portas para o entendimento dessa relação do espírito com o corpo físico, que ainda foi pouco explorado. Ele é muito usado na indústria farmacêutica, especialmente na descoberta de novos medicamentos, pelo seguinte, porque se você não levar em conta o efeito placebo, você não consegue mensurar se o medicamento é eficaz ou não. Por quê? Porque quando a ideia do efeito placebo é que o indivíduo acredite estar fazendo uso de uma substância ou de uma técnica que produz a cura daquilo que ele está sentindo, da dor, de um mal-estar, de alguma coisa. E a ideia do efeito placebo é que o indivíduo, mesmo que ele não tome nenhuma substância ativa, o próprio cérebro dele vai conseguir produzir substâncias ou mandar comandos que vão diminuir essa dor, vão diminuir essa inflamação ou vão curar até aquela doença. Então, vejam, quando a gente fala em doença psicossomática, nós estamos falando de uma mente que sofre ou passa por uma série de problemas relacionados à neurose e produz uma doença no corpo físico. Quando a gente fala do efeito placebo, a gente fala do inverso. É o cérebro, a mente. Eu estou falando do cérebro porque no final a produção bioquímica, os estímulos elétricos, os comandos vão partir do cérebro. Mas aquilo que produziu aquele pensamento no cérebro foi algo que está no nível do espírito, é a cognição e a emoção. Acreditar que aquilo ali pode me curar, aquele medicamento, mesmo que ali não haja nenhum princípio ativo. Então, vejam, há aqui um caso muito claro do inverso do elemento da doença psicossomática, que é o efeito placebo. É exatamente o inverso. O mecanismo, no fim, a nível assim, de profundidade é o mesmo. Por baixo, na base, tanto da doença psicossomática quanto do efeito placebo, apesar de serem coisas opostas, na verdade, eles nascem do mesmo elemento, que é a ação do pensamento sobre o corpo físico, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, de uma forma curar a doença ou a dor, de uma forma produzir a doença ou produzir a dor no corpo físico. Agora vejam, o efeito placebo, então, ele é tão forte que quando você vai testar um medicamento, vamos dar um exemplo, você vai testar um medicamento para dor, um analgésico. O que que as farmacêuticas têm que fazer? Elas vão pegar, por exemplo, 100 pessoas que têm problemas com dores de cabeça, tá? Vamos dar um exemplo assim, bem grosso modo. E vão pegar 100 pessoas que têm problemas com dores de cabeça, mais ou menos semelhantes, né? Num nível mais ou menos próximo, uma cefaleia significativa, e vão dar a ela o princípio ativo, que é o medicamento que está que está tentando ser comercializado por aquela indústria farmacêutica. Eles têm que pegar outras 100 pessoas que têm dor de cabeça também e dar a eles uma pílula de farinha com açúcar. Só isso. Ela é uma pílula revestida, porque ela tem que se desmanchar dentro do estômago ou no sistema gastrointestinal. Porque o indivíduo não pode sentir o gosto, senão ele vai perceber que não é um medicamento aquilo. Então, ela é aquela pílula revestida, aquela cápsula revestida, que só vai ser percebida pelo estômago. Então, você não vai ter o gosto na sua boca, né? Então, você não sabe o que você está ingerindo. É o chamado teste duplo cego. Nem o pesquisador sabe quem está recebendo, pesquisador, que eu digo assim, quem está tratando diretamente com os pacientes, quem está administrando a medicação. Só quem sabe é quem está por trás do experimento que controla tudo. Então é chamado teste duplo cego para poder garantir que não haja qualquer tipo de interferência dentro desse processo. E aí se observa uma coisa curiosa. Das 100 pessoas, por exemplo, que receberam a pílula de farinha com açúcar, revestida por essa cápsulazinha, então a pessoa não sabe que ela está tomando como se fosse para todo efeito, ela está tomando ali
Ela se propôs ela foi voluntária de um teste, ou está recebendo para participar desse teste. Eu não sei se os laboratórios pagam ou se a pessoa se coloca numa condição voluntária. Isso eu não tenho certeza, eu acho que existem as duas situações. Mas não importa. A pessoa foi lá porque ela vai tomar medicação e ver se aquilo ali vai melhorar a situação dela. Ela está recebendo aquele comprimido ali, aquela cápsula, melhor dizendo, sem saber se aquilo ali para todo efeito, ela está achando que aquilo ali é o princípio ativo. Ora, mas vamos dizer, 100 pessoas receberam cápsulas de farinha com açúcar, achando que era o princípio ativo. E vai se observar o seguinte, que dessas 100 pessoas, é, 20 a 25%, isso varia muito, tá, gente? De acordo com o tipo de doença, seja dor, seja uma doença, alguma coisa que está se tratando, varia muito esses resultados. Mas vamos dizer, por exemplo, em termos de dores, o efeito placebo é muito forte na dor. 25% vão ficar boas da dor de cabeça só tomando a pílula de farinha com açúcar, por incrível que pareça. É a mente da pessoa atuando no sentido de acreditar que aquele medicamento de fato vai tirar dela a dor. Ora, é fácil aí concluir que as pessoas que receberam o princípio ativo, para que aquele princípio ativo tenha de fato efeito, ele tem que estar acima desses 25%. Porque senão ele está dentro do efeito placebo. Então ele não tem efeito, digamos que ele dê 22%, ele está abaixo do efeito placebo. Vamos dizer que ele dê 27%, ele está só 2% acima do efeito placebo. Então, 2% é muito pouco, não dá para indicar que ele tem um efeito terapêutico. Teria que, por exemplo, ter uns 35%, uns 10% a mais do que o efeito placebo, para mostrar que de fato aquela substância tem algum efeito significativo. Por isso que ele é tão importante. Praticamente não há nenhum medicamento que é colocado no mercado que não passe pelo, que não passe pelo teste de efeito placebo, por conta disso. Aí a gente poderia dizer, ah, não, mas isso aí é só uma autoilusão que a pessoa cria. Aí que está o equívoco. Não é só uma autoilusão. Há uma, como é que eu posso dizer assim? O organismo é detectável no organismo esse efeito da mente sobre o corpo. Isso é que é o mais incrível dentro do efeito placebo. Por isso, nas doenças psicossomáticas, o elemento inverso também ele acaba produzindo uma doença detectável no corpo físico, apesar dele ter sido produzido por esse elemento mental, basicamente, né, pelo pensamento. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, de efeito placebo na replicação do efeito de imunossupressão. Em lúpus, por exemplo, e outras doenças autoimunes, a pessoa que tem uma doença autoimune, especialmente o caso lúpus, por exemplo, ela precisa tomar imunossupressor, ou seja, ela tem que tomar remédios, da mesma forma que uma pessoa que fez transplante, ela tem que inibir o sistema imunológico dela, porque no lúpus, o que está acontecendo? O organismo está digamos, ele está atacando a ele mesmo, tá? E é interessante que o lúpus é uma doença de natureza psicossomática também. Tem vários fatores que podem causá-lo, tá? Mas um deles está relacionado à doença psicossomática também. Mas o importante é que o lúpus é uma ação do próprio sistema imunológico contra o organismo, assim como febre reumática, artrite, artrose, muitas das vezes é uma ação do organismo causando processo inflamatório. Bom, quando você vai observar as pessoas que tomaram o efeito placebo, existe uma série de resultados já observados em que houve a inibição do sistema imunológico como se fosse um corticoide. O corticoide inibe a inflamação, porque ele inibe a ação do nosso sistema imunológico para que não jogue muitas células de combate contra aquilo que o organismo está entendendo ser um agente externo, agressor ali dentro, mas não é o próprio organismo que ele está combatendo. Um outro elemento está no efeito de controle da dor. Nós estamos falando aqui de analgésico. Analgésico, ele tem lá o seu sistema que ele vai atuar no cérebro para tentar diminuir a dor. Ele meio que vai tentar enganar, né? Porque o analgésico ele não trabalha a causa do problema, ele só vai trabalhar o efeito. Então ele vai tentar, na verdade, enganar o cérebro diminuindo ou contrabalanceando aquele elemento da dor através de endorfinas, né?
pode ter vários elementos que conseguem fazer isso. Os mais potentes são os opioides, né? Só que nós somos capazes de produzir opioides endógenos, que são neurotransmissores capazes de produzir uma sensação de bem-estar. Isso o nosso organismo é capaz de produzir, mas num nível muito pequeno, mas o suficiente para bloquear a dor. Então, o que que acontece? Já se observou também que no uso de medicamento placebo aumenta, por exemplo, para combater a dor, a pessoa entende que aquilo ali é para combater a dor, está sendo passado para ela com o medicamento que combate a dor. A crença dela de que aquilo ali vai ajudá-la a combater a dor ajuda a produzir mais opioides endógenos dentro, ou as endorfinas dentro do seu organismo. Isso é uma coisa incrível, porque aí nós já estamos falando o seguinte, não é uma autoilusão, você não está criando uma coisa meramente abstrata. Há um reflexo disso no organismo, aumento das endorfinas, dos opioides endógenos produzidos dentro do próprio corpo. Também o mesmo foi observado nos níveis de analgesia, ou seja, diminuição da dor pela ação no córtex pré-frontal, aumento de atividade do córtex pré-frontal para esse controle. E por fim, aqui teríamos vários exemplos, mas para não ficar muito longo, a gente tem até com doença de Parkinson, onde há inibição de produção de dopamina, indivíduos que estão no início do processo de Parkinson e tomaram medicamentos placebo, produziram mais dopamina, como se estivesse tomando aquele medicamento dopa. Porque no Parkinson você tem uma inibição da produção de dopamina e, portanto, uma dificuldade para controlar o seu sistema muscular. Você começa, aqueles tremores, aquela dificuldade de movimentação do parkinsoniano, ele vem em função da diminuição do nível de dopamina. Então, ele toma uma dopamina sintética, uma substância chamada dopa, para poder aumentar essa quantidade de dopamina no cérebro e diminuir um pouco os efeitos. Quando ele toma o placebo, observou-se em vários estudos o aumento da produção de dopamina no próprio organismo. Portanto, o efeito placebo ele é um caso muito, muito importante para nós entendermos como o nosso organismo é capaz de produzir substâncias baseadas na crença, baseadas numa expectativa, produtos do nosso pensamento, que vão ajudar o nosso cérebro, porque ele está intimamente relacionado a produzir isso. A gente volta ao tema da nossa palestra, dualidade mente-corpo. Ora, quando nós falamos nessa dualidade mente-corpo, há uma dualidade em parte, porque o corpo ele é uma estrutura muito densa, uma estrutura que vai ser decomposta quando chegar correr a desencarnação, a falência do corpo e a saída do espírito, o espírito continua a sua jornada. O corpo ele se sujeita ao processo da transitoriedade e impermanência. Porém, enquanto está encarnado, corpo e espírito, juntamente com o perispírito, comungam um complexo que transcende a dualidade. Então, essa dualidade é uma dualidade clara na desencarnação, mas ela não é tão evidente na encarnação. O processo é muito mais holístico do que nós imaginamos. Essa integração mente-corpo, ela acaba ocorrendo de forma inevitável. Agora, nós temos então que aprender a trabalhar corpo e mente de uma forma harmoniosa. Não adianta, por exemplo, porque há essa integração. Então, não adianta, por exemplo, eu dormir mal, não perder noites de sono, acordar mal no dia seguinte porque não tive tempo de fazer as reparações que meu organismo precisa fazer no cérebro e achar que meu espírito vai conseguir superar tudo isso. Não vai, porque meu espírito depende do meu corpo físico e o meu corpo físico depende do meu espírito. Então, eles estão integrados. Mas essa integração é temporária, porque a tendência é a dualidade na separação mente-corpo após a desencarnação, né? Mesmo no desdobramento durante o sono, continua o processo de integração. No nível um pouquinho menor, mas continua o processo de integração mente-corpo, tá? A medicina, ela vai precisar evoluir mais nesse sentido.
Eu espero e acredito que isso deva acontecer no futuro. Nossa medicina, especialmente algumas áreas dela, ainda são muito, ela é muito materialista ainda e vê uma separação mente-corpo. Na verdade, ela vê até muitos para a medicina de uma forma geral, não existiria um espírito ou uma mente, existe um corpo, um cérebro, neurônios que produzem um pensamento. E esse é um equívoco grave, porque o paciente deve ser tratado no seu todo, né? E muitas doenças são agravadas pelos estados emocionais ou cognitivos do paciente, ou a aceleração do seu processo de cura pode ser feito respeitando-se esses estados emocionais e cognitivos do paciente. Então, essa integração do corpo e da mente, ela deveria ser algo levado mais a fundo dentro da medicina, mas há algumas evoluções acontecendo, como, por exemplo, cadeiras em certas faculdades de medicina que tratam só de medicina psicossomática, por exemplo, né? O que é muito importante, que já é algum passo, né, para se poder começar a trabalhar essas questões. Muito bem. Agora, nós falamos do efeito placebo, ou seja, a capacidade da mente de produzir uma cura. Veja que não é uma cura absoluta como nós vimos. Nós falamos aqui, por exemplo, em 25% no caso de dores. Às vezes o efeito placebo é 10%, às vezes é 15%, às vezes chega a 40%, depende. Isso varia dos grupos que estão sendo estudados, da cultura, varia da forma como a experimentação é feita, se for bem feita. Depende do tipo de dor. Quando é analgesia, por exemplo, a diminuição de dores, os efeitos do placebo são muito fortes, tá? Eu falei em 25%, mas às vezes pode chegar a números bem mais altos, tá? Às vezes outras doenças os valores são menores. Então existem pessoas que não são afetadas pelo placebo. Nem sempre é possível você ter que a tua crença consiga criar essa cura ou diminuir essa dor que você está buscando tratar. Mas o fato de existir um quarto, um terço da população sujeita a isso significa que é uma coisa muito forte, muito, muito significativa para os estudos, sejam médicos, sejam psicológicos, sejam de natureza filosófico-espiritualista, né? Religiosos também. Mas o que seriam então as doenças psicossomáticas? Muito bem. Psico vem da psique, vem do nosso espírito, né? O somático vem de corpo, soma, que é o corpo. Então, a doença psicossomática é aquela doença em que o corpo ele ficou adoecido por conta da psique. A psique é que produziu a doença. Então, ela é psicossomática. Ela começa na mente e repercute no corpo. Nós temos vários exemplos de doenças psicossomáticas. Por exemplo, a cefaleia, dor de cabeça, é bem característica de uma doença psicossomática. Nós temos a pressão alta, as cardiopatias, o diabetes, né, também, os problemas gastrointestinais, acidez no estômago, a pessoa vai ter, de repente, uma úlcera gástrica que pode ser produzida por excesso de estresse, de tensão e tudo mais, né? Podem ter outros fatores também. Vejam, quando a gente fala em cardiopatia ou hipertensão, a gente fala que são doenças de natureza psicossomática, mas a gente pode, claro, ter outros fatores desencadeando isso, óbvio. Alimentação deficiente, um estilo de vida, mas estilo de vida e uma mente que não está muito funcionando adequadamente estão muito relacionados também, né? O ambiente, a maneira como nós escolhemos e modelamos o nosso ambiente, ele tem muito a ver com a forma como nossa mente vai funcionar, tá? Mas, de toda forma, esses são tipos comuns. Nós temos um monte de doenças psicossomáticas. Temos outras mais graves também que surgem desse desequilíbrio psíquico. Aí nós temos, por exemplo, o câncer. O câncer, nós temos cânceres de origem das mais variadas. Você pode ter câncer pela ingestão de uma substância tóxica continuamente, radiação, nós podemos ter câncer por exposição a determinado vírus, toxinas de vírus. Nós podemos ter câncer. Desculpa. Nós podemos ter um câncer por fatores genéticos, por uma mutação genética, ou por traços herdados, né,
de familiares, mas nós podemos ter um câncer simplesmente porque o nosso sistema imunológico ficou inibido e nós não conseguimos, o nosso corpo não conseguiu detectar e atuar contra células cancerígenas. Vejam, a célula cancerígena, ela é uma célula que tem um DNA diferente das outras células do nosso corpo, então ela é um corpo estranho. Em geral, nós desenvolvemos muitas dessas células cancerígenas, mas elas são fagocitadas por ou são fagocitadas ou são isoladas. O organismo usa outras técnicas. A fagocitose ela ser digerida mesmo, engolida por alguns das nossas células do sistema imunológico que circulam pelo sangue, os macrófagos e tal, que eles vão engolir mesmo essa célula, né? Vão digerir ela e matar essa célula cancerígena, porque eles identificam ali um material genético diferente e, portanto, ela é um corpo estranho, como se fosse uma bactéria, um vírus, identificado no corpo dessa forma. Agora, você tem também outros elementos. As nossas células que estão em volta dessa célula cancerígena, podem secretar interferon, que vai inibir e matar essa célula. Ou então, nós vamos jogar certas substâncias em torno dessa célula e vai diminuir a irrigação dela, para tentar impedir que o sangue chegue até ela. E a célula, em geral, a célula cancerígena, ela é uma célula que consome muita energia, ela se duplica muito rápido, ela se multiplica muito rápido, cresce muito rapidamente, e ela, para isso, precisa de muita energia, muito alimento. Então, ela tende meio que a matar o tecido bom, porque ela tira muito da substância que iria para o tecido bom e puxa tudo para ela, dos nutrientes que estão vindo pelo sangue. Então, uma das formas de se fazer isso é tentar. O próprio organismo desenvolve métodos nesse sentido, tentando inibir E tem medicamentos que vão trabalhar nessa forma também. Outras vão tentar intoxicar a própria célula. Mas é importante a gente entender que o sistema imunológico ele não está funcionando bem, ele não consegue detectar a tempo. Só vai detectar essas células já se multiplicaram muito e já está difícil agora utilizar os métodos. Não se consegue mais fagocitar as células, não se consegue mais jogar interferon ali para fazer o processo de intoxicar essas células e por aí vai. Então, se há uma inibição do sistema imunológico, por exemplo, um estado emocional, vamos dizer, uma depressão muito forte, isso seria caracterizado como uma causa psicossomática para o começo da doença, tá? Nós temos, por exemplo, as doenças autoimunes, várias doenças autoimunes, o próprio lúpus é uma delas, né? Mas nós temos também febres reumáticas que estão, às vezes, relacionadas a essa ação do próprio organismo contra uma região do corpo. Ora, pode ser uma articulação ou pode ser até o coração, por exemplo. Você tem febre reumática onde o coração está sendo atacado. Essas doenças autoimunes, algumas delas têm essa natureza psicossomática, o corpo reagindo contra ele mesmo. Então, várias doenças são identificadas dentro desse padrão. Um exemplo bem claro são as fibromialgias, né, que são muito comuns hoje em dia, talvez até pelo aumento do ambiente de estresse que nós estamos vivendo e das tensões neuróticas que nós vamos comentar daqui a pouco, das causas dessas doenças psicossomáticas. E quando nós temos então essa ação, digamos assim, da, de uma dor muscular generalizada, que você não identifica uma causa, digamos assim, no cérebro, não tem um ponto, não tem um local específico, em geral você vai tratar o quê? Com analgésicos, né? A pessoa com fibromialgia vai tratar muito com analgésico, mas às vezes o fator causal daquilo ali, o analgésico, só está tratando o efeito, não está tratando a causa. E às vezes o que está causando aquela dor muscular difusa é de natureza psicossomática. Ou seja, há um problema no psiquismo que está desencadeando a doença psicossomática, né, que está causando todas essas dores. Vejam, quando nós estamos sob muita tensão e muito estresse, nós produzimos várias substâncias, podem ser neurotransmissores e podem ser também hormônios, tá? Por exemplo, a adrenalina é um hormônio que vai jogar o nosso batimento cardíaco para cima, aumentar nossa pressão arterial, vai produzir contração muscular, preparando a gente por conta da nossa evolução.
da nossa evolução biológica ao longo de muitos milhares de anos, nós fomos preparados para reagir a um risco, a um perigo, jogando adrenalina no corpo. E aí aumenta o batimento cardíaco, dá uma série de reações. E também aumentando o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse também. Ele fica acima dos rins ali, das glândulas, o nível das glândulas adrenais, né? E aí o que que acontece? Você tem adrenalina e cortisol, o nosso corpo. Veja, se nós tivermos isso, quando nós olhamos para o passado e nós usávamos isso para nos defender de uma situação de risco, era necessário para o organismo. Mas hoje em dia a gente acaba se estressando com um monte de coisas que não são um risco para a nossa vida. E esse estresse, esse excesso de adrenalina e cortisol, além de outras substâncias no corpo, vão produzir um desgaste com o passar do tempo e desencadear o aparecimento de doenças como cardiopatias, como úlceras, como a hipertensão, por exemplo. A, a depressão continuada pode desencadear níveis também, por exemplo, de doenças de cardiopatias, por conta desse contínuo envio de substâncias que o nosso organismo não pode ficar o tempo todo trabalhando com esses níveis elevados. Aquilo ali é para ser usado em momentos onde nós estamos em risco, alguma coisa dessa natureza. Pois bem, então essas são algumas doenças psicossomáticas. Agora, o que causa a doença psicossomática? O que causa esse desequilíbrio? O que é esse desequilíbrio dentro do nosso cérebro, do ponto de vista físico, dentro do nosso espírito, dentro de um ponto, ou do nosso perispírito também, porque há uma repercussão energética, uma repercussão fi- energética no perispírito, física no corpo físico, no cérebro, e uma repercussão no espírito, no pensamento. Então, ela repercute no pensamento, repercute no nível energético do perispírito, repercute no nível físico, com todas as substâncias que vão ser e estímulos que vão ser jogados pelo cérebro. Afinal de contas, o que causa isso? Bom, a causa dessas doenças são basicamente as neuroses. Existem outras também, mas nós vamos colocar as neuroses aqui como o elemento mais assim significativo, como aquele que causa a doença psicossomática. Quais são as neuroses mais assim comuns, tá? Que as neuroses, o que são as neuroses? As neuroses são aflições mentais. Elas são produzidas por desequilíbrios no nível cognitivo, ou no nível da memória, ou no nível emocional, tá? Essa memória que eu me refiro aqui é a memória assim de curto prazo, né, que abastece de informações a cognição e abastece de informações a emoção, né? Então, um trauma, um sentimento de culpa, um trauma, todos esses elementos, eles estão uma raiva muito grande que a gente está quando a gente se lembra de ter sido prejudicado por alguém. Tudo isso está desencadeando uma aflição mental. Essa aflição mental, ela acaba sendo caracterizada como uma neurose, se ela é contínua. Então, o que que são as neuroses? São as ansiedades clínicas. Vou dar alguns exemplos, tá, gente? Tem mais outras formas de neurose. As ansiedades clínicas, aquela ansiedade continuada, não é você ficou ansioso no momento, não, isso não é uma neurose, mas se você cultiva o estado de ansiedade continuamente, pode se caracterizar como uma neurose. A depressão clínica é uma neurose. Depressão clínica ela seria caracterizada pela frequência dos estados depressivos e pela intensidade desses estados. Um leve sofrimento, um estado de melancolia durante alguns dias não é uma depressão propriamente, tá? Ele vai ser uma depressão clínica que se aquilo começa a ocorrer com muita frequência e se torna intensa e prolongada. E aí a depressão é uma neurose. As fobias das mais variadas são neuroses. A síndrome do pânico é uma neurose. Outro tipo de neurose são aquelas que são oriundas de vazios existenciais, que não são propriamente depressão. Às vezes o vazio existencial ele é mais perigoso que a depressão por conta da predisposição para as ideações suicidas.
O cultivo do vazio existencial, ou melhor, a ocorrência do vazio existencial e a incapacidade de sair nele pode ser considerado um processo neurótico, tá? Então, a neurose parece ser um nome feio, né, um nome esquisito, mas ele é mais comum do que nós imaginamos. Nós acabamos convivendo e gerando isso com muito mais frequência do que nós imaginamos. E o cultivo de todos esses estados de neurose, eles são geradores de doenças psicossomáticas, porque eles estão jogando muita substância. Olha só, eles estão jogando. Se for ansiedade, ele está jogando adrenalina e cortisol no sangue o tempo todo. Então, no estado de ansiedade, você está num nível de estresse elevado, você está prejudicando o teu corpo, porque ele não é para ficar jogando adrenalina e cortisol o tempo todo. Na- Evolutivamente falando, do ponto de vista biológico, nós jogávamos isso quando nós precisávamos fugir ou enfrentar alguma coisa, mas não o tempo todo, né? O estado depressivo, ele tem um problema sério, porque ele diminui a atividade do sistema imunológico, ele prejudica o funcionamento do sistema imunológico, ele altera o funcionamento do sistema endócrino, que é um dos sistemas mais importantes nossos de funcionamento do nosso corpo. As fobias desencadeiam também processos de cortisol elevado, adrenalina elevada, noradrenalina no cérebro. Então, nós temos esses elementos causadores desses problemas. Síndrome do pânico nem se fala. Então, todos eles acabam desencadeando formas de doença. Um sentimento de culpa continuado acaba desenvolvendo doença, gente. Não tem jeito, né? Tem doenças que não são totalmente psicossomáticas, mas elas têm uma parte psicossomática associadas a elas. Porque às vezes o fator causal de uma doença podem ser vários, né? Ele pode ser uma tendência genética, pode ser um fator ambiental, pode ser um fator psicológico também. Agora, no fator ambiental, tem várias situações que causam isso. Por exemplo, a alimentação. Vamos definir a alimentação como um fator ambiental. Uma alimentação desequilibrada pode gerar uma doença. Vamos dizer, o diabetes. Vamos dizer que você coma muito doce, tá? Isso vem a desencadear, ou muito carboidrato. Isso vem a desencadear o diabetes. Mas aí você vai, de repente, analisar melhor e vai ver que esse excesso de carboidrato pode estar sendo ingerido devido a uma ansiedade muito grande que você tem. E nós sabemos que o carboidrato é como se fosse uma droga, tá? Do ponto de vista do nosso cérebro, é mais ou menos como uma droga. Por quê? Porque quando você toma o carboidrato, especialmente os açúcares mais simples, de forma mais simples, eles desencadeiam níveis elevados de dopamina no cérebro. A dopamina ela traz motivação e traz satisfação, as duas coisas. Então, esse nível mais elevado de dopamina, ele é como se fosse uma droga atuando no cérebro, tá? A nível de satisfação e a nível de motivação. Então, muitas das vezes, o que está por trás de uma alimentação inadequada, que nós definimos como fator ambiental, tem raízes no fator emocional e cognitivo, a incapacidade de lidar com os problemas da vida. Ou então a incapacidade de lidar com outros fatores, nós vamos ver aqui também. Porque se nós estamos falando de uma aflição mental, existem dois elementos que podem produzir essa aflição mental, ou seja, essas neuroses. A gente viu que a neurose é o fator causal de muitas das doenças psicossomáticas ou o principal fator causal das doenças psicossomáticas. Mas o que causa a neurose, ou seja, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, as fobias, o vazio existencial e tudo mais? Bom, existem dois fatores muito importantes que são causadores disso. São os mais importantes. Primeiro é o elemento sombra, que nós já temos tido a oportunidade de comentar várias vezes nos nossos estudos, né, sobre o fator da sombra. A sombra são elementos do nosso psiquismo de profundidade, que pode ser dessa vida, se for na infância e nós não nos lembrarmos mais. Então ele entra como a gente chama de sombra, porque na verdade é uma matriz psíquica causadora de aflição mental quando vem ao nível consciente. Pode ser de vidas passadas, pode ser de períodos vivenciados na erraticidade, tá? Tudo aquilo que é traumático, tudo aquilo que causa culpa, toda experiência que causou muito, muito medo e não foi tratado, não foi trabalhado, né? Ele é sombra. Isso é extensamente trabalhado na obra de Joana de Ângeles. A gente sempre recomenda. Acredito que
o espiritismo vem incorporando cada vez mais esses elementos. É uma nova fase, né, da nossa, digamos assim, da nossa doutrina. Toda a obra psicológica da Joana de Ângeles, a obra do André Luiz também, a obra do Manuel Filomeno. Existe um livro lançado pela Associação Médica Brasileira, melhor, Associação Médica Espírita, desculpe, a AME, que é Psiquiatria Iluminada, que é um trabalho de psicólogos, psiquiatras e outras especialidades médicas nas obras de André Luiz. Nós temos vários estudiosos que do campo da psicologia, da psiquiatria, se debruçando sobre as obras de Manuel Filomeno, e temos um extenso trabalho na obra de Joana de Ângeles, da própria obra de Joana de Ângeles, por si só já é uma série psicológica grande, e outros estudos que médicos vêm fazendo em cima da obra dela. Então, essa necessidade. E a Joana de Ângeles chama muita atenção para essa questão da sombra, do elemento sombra. O elemento sombra, ele é um fator que está dentro de nós, de uma lembrança do passado, que está tentando vir à tona. Sempre que ele chega no nível consciente, ele produz aflição mental, produz neurose. Por quê? Porque nós estávamos tentando fugir daquilo há duas, três reencarnações, na última reencarnação, não importa. É uma lembrança que a gente não quer ter, é algo que a gente não quer lidar, que a gente não quer se ver de frente com aquilo, mas ele precisa ser iluminado, a sombra tem que ser transmutada. Então, esse trabalho exige tempo e exige o entendimento de que ele existe. A gente não adianta querer assim achar que a gente está mal, aí vai falar assim, ah, não, eu estou obsidiado. Muitas vezes não tem nada a ver com obsessão. Às vezes é a sombra que desencadeia o estado de depressão, por exemplo, ou um estado de mesmo de vazio existencial que pode surgir por conta desse sentimento de culpa que às vezes vem à tona com muita força, ou um sentimento de perda, né? Muito intenso, que a gente não conseguiu trabalhar, um luto que não conseguiu trabalhar no passado, vem à tona com muita força, aí o processo obsessivo simples pode vir como consequência da baixa da nossa capacidade de defesa, né? Psíquica, vamos dizer assim. Ou de sintonia com esses irmãos que às vezes nem querem nos prejudicar, né? Os desencarnados. Muitas das vezes é pura sintonia psíquica mesmo, de quem também está sofrendo no plano espiritual. E aí surge também uma obsessão associada ao processo da sombra, tá? Mas a sombra é fundamentalmente um processo que vem do nosso psiquismo de profundidade. Então, esse é um dos fatores mais importantes para causar a neurose quando ele chega no nível consciente, e sempre vai chegar, não vai chegar tudo ao mesmo tempo, são várias camadas de várias vidas, de várias experiências, elas têm que ser tratadas aos poucos, através de várias reencarnações, né? E é curioso que quanto mais a gente aprende, se desenvolve e trabalha, digamos assim, esse processo de transcendência, de desenvolvimento espiritual, mais essa sombra ela cobra de nós a sua própria iluminação, porque o nosso espírito ele tende a essa integração de todas essas vivências que nós tivemos. Um outro ponto também causador é a visão incorreta. Vamos chamar aqui de visão incorreta, pegando um termo emprestado do budismo, do caminho óctuplo, né, ensinado por Buda. A visão incorreta é a incapacidade nossa de lidar. Eu diria que a visão incorreta e o entendimento incorreto, tá? A incapacidade nossa de lidar com as adversidades, com as dores, com as frustrações do dia a dia não tem a ver diretamente com a sombra, ela pode ter a ver indiretamente, porque às vezes essas dores se tornam gatilhos para a sombra vir à tona. Mas vamos deixar a sombra de lado por enquanto, vamos só trabalhar essa visão incorreta. Se eu sou uma pessoa muito apegada a coisas materiais e perco essas coisas materiais, de alguma forma eu me vejo privado delas, daquilo que eu gostava. Vamos dizer que eu fosse uma pessoa muito bonita, que sou extremamente vaidoso e apegado a uma beleza que eu eventualmente tivesse. E aí eu sofro um acidente e tenho uma deformidade no meu rosto. E eu não consigo lidar com aquilo, aquilo faz com que eu entre num processo depressivo. Essa incapacidade de lidar com essa adversidade que é própria da matéria,
Porque na matéria nós estamos sujeitos a uma coisa chamada impermanência e transitoriedade. Tudo é impermanente, tudo é transitório na matéria. Nosso corpo é transitório. Não adianta ficar lutando contra a velhice, nem lutando contra a perda das nossas forças vitais, que vai ocorrer inevitavelmente, porque o corpo físico precisa retornar à matéria, voltar à Terra, e o espírito precisa voltar ao plano espiritual. Essa é uma realidade clara para nós espíritas. E nós não deveríamos ter problemas mais já para lidar com essas questões, né? Mas se nós desenvolvemos uma incapacidade de lidar com isso, nós criamos uma neurose. Vamos criar medo, vamos nos tornar neuróticos por conta de tentar lutar contra o envelhecimento corpóreo, o que não é possível de ser feito. Da mesma forma, a perda de um ente querido, se nós não entendemos que esse ente querido continua a sua existência no plano espiritual e achamos que perdemos para sempre esse ente querido, essa pode ser uma dor excruciante. Vai ser um processo neurótico também, uma perda que você não consegue lidar com ela. Então, a isso nós chamamos uma visão incorreta. Uma visão incorreta porque nós colocamos tudo o que nós acreditávamos numa vida material, quando na verdade nós deveríamos estar então preocupados também em ter uma parcela do espiritual inserido na nossa existência. Observem que, e nós vamos tratar disso agora no finalzinho, quando Jesus fala, por exemplo, no Sermão da Montanha, guardai vossos tesouros no céu, né? Ou buscai, ou procurai vossos tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, onde as traças não corroem, porque se você deixa o teu tesouro na terra, ele está sujeito a ser roubado, ele está sujeito a ser as traças a comerem ele, a ferrugem a corroê-lo. O que que Jesus queria dizer com isso? Que nós temos que buscar objetivos e significados na nossa existência que não estejam sujeitos à impermanência e transitoriedade. Tudo que se baseia somente na matéria está sujeito a essa lei. Isso é inevitável, não tem, porque se nós ficássemos só mergulhados na matéria e só vivendo em função da matéria, iludidos por ela, nós não evoluiríamos. Para nós transcendermos, e há uma grandeza esperando a gente em todos os aspectos, nós precisamos ter isso. Então, há uma sabedoria imensa quando Jesus nos ensina dessa forma. E aí nós entramos no ponto chave. O que nós podemos fazer para que nem a sombra e nem essa visão e entendimento correto. Veja, e estamos num mundo de provas e expiações, entrando numa fase de transição planetária, onde se exacerbam esses choques, essas dores cotidianas que fazem parte da existência de uma maneira natural, normal. O fato delas existirem não significa que eu tenho que sofrer. A dor é obrigatória, porque faz parte do processo de transição planetária, faz parte do processo de transitoriedade e impermanência, de estarmos encarnados, mas o sofrimento é opcional. Se nós vamos sofrer, se nós vamos estabelecer neuroses por conta de uma visão incorreta, da partida de um ente querido, da perda de algo material, da incapacidade de satisfação dos meus instintos corpóreos, se isso me afeta de uma maneira e eu não tenho uma outra forma de desenvolver o meu potencial espiritual, então, obviamente, eu estou me sujeitando a um processo de sofrimento que inevitavelmente vai levar à neurose. Se esse sofrimento for continuado, eu não conseguir encontrar uma forma de lidar com ele, levará ao processo da neurose, que levará quase certamente ao processo de uma doença psicossomática. É importante também te entender, só antes da gente entrar no finalzinho disso aqui, só lembrando uma coisa. A doença psicossomática, por que que ela acontece na neurose? Porque você não está conseguindo lidar com a neurose. Você não está conseguindo lidar com aquilo. Você não está conseguindo lidar com aquela aflição mental. Se você conseguir lidar com aquilo, aquilo não vai chegar a desencadear uma doença psicossomática. Ou você vai curar essa doença psicossomática. É assim que ela começa. Mas se você não consegue fazer isso, o seu psiquismo ele tenta encontrar um meio de se proteger.
porque a continuidade desse processo neurótico ele pode levar a consequências ainda mais graves, levar a uma psicose, que é uma dissociação psíquica, que é algo muito mais grave do que uma neurose. Então, muitas das vezes, o corpo físico é uma espécie de válvula de escape para você não perder a sua sanidade diante de uma aflição mental que você não consegue lidar com ela. Então, muitas das vezes, apesar da doença psicossomática ser algo que nós não desejamos, por outro lado, ela é um mecanismo importante quando a gente não consegue tratá-la no nível psíquico, né? E qual seria o tratamento ou a prevenção da doença psicossomática, ou melhor ainda, qual a prevenção ou tratamento da neurose, da aflição mental? Bom, aí nós entramos na doutrina espírita e no Evangelho. Nós comentamos aqui sobre buscar tesouros no céu, Jesus nos fala, e guardar esses tesouros no céu, mas todo o ensinamento do Sermão da Montanha é digamos assim, é uma terapia da alma. Todo o Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Na verdade, todo o Evangelho é uma grande terapia da alma. Mas o Sermão da Montanha em especial, ele meio que canaliza para ali, para aqueles ensinamentos, quase tudo que nós precisamos, ou praticamente tudo que nós precisamos para alcançar uma paz de espírito. Onde Jesus falava para segui-lo, porque o jugo dele era suave, o fardo era leve, é porque é possível viver na matéria, lidando com essas adversidades do dia a dia e ainda assim ter um jugo leve, um fardo suave, porque nós estamos também colocando força numa dimensão espiritual. E aí vem a doutrina espírita, com todas as suas obras, com todas as suas revelações, nós temos um manancial maravilhoso de uma capacidade de nos curarmos, um processo de cura e autocura, né? Que a doutrina espírita nos traz juntamente com o Evangelho. Se nós pudéssemos assim fazer um resumo, o resumo do resumo do resumo do que pode, porque aqui nós não teremos, obviamente, nosso tempo já está se esgotando, mas se nós pudéssemos resumir ao máximo qual seria essa terapia para nós tratarmos as aflições mentais e, consecutivamente ou consequentemente, as neuroses, essa terapia ela é a fé, ela é o conhecimento e ela é o exercício do amor. E esses três elementos, eles estão mais do que satisfatoriamente explicados dentro da doutrina espírita. Na fé, nós temos esse contato constante com a espiritualidade nas obras, nas palestras, nos estudos, nas nossas orações que fazemos. A doutrina espírita nos estimula a prática da caridade. A prática da caridade é uma dinâmica do amor. Então a gente começa a aprender a fazer o bem ao próximo, ainda que seja na forma de um amor-comportamento, mas que ele tende a migrar para um amor-sentimento. E o indivíduo que ama, ele é um indivíduo em paz. Ele tem a consciência tranquila, então ele começa a diluir essas aflições mentais. Ele não deixa que elas ganhem tanta força a ponto de se transformar numa doença psicossomática. E, por fim, o conhecimento. Esse conhecimento que é a nossa cognição num processo é, digamos assim, de um tesouro maravilhoso que nos é fornecido, nós podemos diagnosticar, entender, ajudar ao outro através desse conhecimento, conhecer nossa relação com o mundo espiritual, compreendermos a nossa destinação. Isso é uma coisa fantástica, porque quando nós temos esse conhecimento da nossa destinação, que é a luz, isso nos dá uma força imensa para nós lidarmos com todas essas adversidades e diminuirmos esses níveis de neurose, de aflição mental, de compreender os nossos problemas, de vermos o mundo com uma outra visão. Por exemplo, a gratidão. Nós esquecemos de olhar o mundo com mais gratidão. E ao fazer isso, nós reduzimos esses níveis de aflição mental, diminuímos esses níveis de neurose e caminhamos então para um processo em que nós erradicamos essas doenças de natureza psicossomática. E assim será num mundo regenerado que daqui a algum tempo nós teremos aqui na Terra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós agradecemos pela oportunidade de mais essa noite, de mais esse estudo, e vamos fazer então a nossa oração de encerramento do nosso trabalho. Agradecendo a Deus, nosso Pai Criador,
agradecendo a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que tivemos esta noite aqui, agradecendo aos nossos queridos mentores espirituais, aos trabalhadores de nossas casas espíritas, rogando a todos nós, trabalhadores, frequentadores, essa orientação, essa proteção que tanto necessitamos, essa esperança que se renova pela presença de vocês, queridos irmãos espirituais, renovando os nossos pensamentos, nos auxiliando com ideias que renovam as nossas expectativas. A cada noite, quando dormimos e nos desdobramos, que possamos receber a visita de vocês, queridos irmãos, e que possamos, nas nossas casas espíritas, buscarmos ali os tesouros tão preciosos que precisamos e retribuir com gratidão a todo o bem que temos recebido de nosso Pai e de Jesus, nosso Mestre. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus. Boa noite.